Irmãos, um bom dia. Uma grande satisfação estar com os irmãos novamente. Nós gostamos muito de compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Temos um grande carinho por esta igreja. O pastor Rafael é um amigo nosso, como ele falou, nós conversamos bastante sobre o reino de Deus, sobre a palavra do Senhor. E nesta manhã, irmãos, eu quero propor uma reflexão a respeito do tema que os irmãos propuseram. Entretanto, quero partir do texto da carta de Tiago, no capítulo de número 1. Vamos ler Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nessa ocasião, não faremos a exposição de todo o capítulo, leremos apenas o versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Onde o texto bíblico fala-nos assim: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema que os irmãos propuseram, Deus ainda faz milagres na família. Eu penso que, à luz do texto que lemos, é importante nós fazermos uma pergunta a esse tema. Qual família? A nossa tendência é esperarmos, termos a expectativa de milagres na nossa família, né? Mas o tema, ele aponta na direção da família. Mas qual família? O texto que nós acabamos de ler, ele retrata condições que são decorrentes de tragédias que acontecem na família. A viuvez é uma dessas circunstâncias. A esposa perde o marido e nem sempre isso acontece por causa da idade avançada. Nós temos um exemplo recente, né, o pastor José Kelby, que partiu para a glória, né, e deixou a esposa jovem. É uma tragédia que aconteceu numa família. A orfandade também, né, os órfãos, eles assumem essa condição por causa de tragédias. Pais que faleceram ou que foram tirados deles. Isso, irmãos, nos faz pensar que nós refletimos pouco a respeito desse assunto. Nós precisamos observar o que o texto bíblico nos ensina, porque Tiago, ele fala aqui de religião, mas não no sentido como comumente empregado, né? No sentido de formalidade, rituais, mas ele está apontando aqui na direção da adoração a Deus, do culto, do relacionamento com o Senhor. Tanto que ele tem uma perspectiva mais prática, com ênfase na ética cristã. Nós vemos no versículo 26, que ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse avante é uma religião incoerente. Ele afirma crer, mas não vive o que crê. Então, na verdade, irmãos, a partir do tema que os irmãos propuseram, quero fazer algumas observações sobre esse contexto de sofrimento que, por vezes, nós não paramos para refletir. A primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é que Deus, ele faz milagres na família, mas através das famílias que o servem. E é interessante porque no texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que há o incentivo, há a ideia aqui de que os leitores eles devem pôr em prática esses preceitos. Tiago, irmãos, ele fala de uma realidade que
acontece no contexto da fé também. Os crentes também, as mulheres crentes ficam viúvas, filhos de crentes podem ficar órfãos. Isso acontece no contexto da fé também. Mas é bem verdade que extrapola o ambiente da fé cristã. Irmãos, Tiago se remete a pessoas que vivem num contexto histórico em que não havia sistema previdenciário, não havia seguridade social. A carta foi escrita na década de 40, ali no primeiro século. Então, não havia pensão para as viúvas, por exemplo. Mas, na lei, nas escrituras, nós vemos que havia um sistema de proteção social. A lei do levirato, por exemplo, Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, diz que se um homem morresse e ele não tivesse deixado filhos, perceba, não tivesse deixado filhos, por quê? A responsabilidade do cuidado com a viúva seria dos filhos, mas se ele não deixou filho, então o cunhado deveria se unir à mulher e assim gerar descendência. Tudo visando ali a proteção social. Havia, irmãos, ainda a prática da respiga, né, da colheita da respiga, aquelas espigas que caíam durante a colheita principal, como acontece no livro de Ruth. Ruth vai lá catar lá as espigas que caíram, e isso era comum, era uma prática comum entre o povo, e era um mecanismo de proteção social. O dízimo do terceiro ano, Deuteronômio 26, a partir do versículo 12, ele era direcionado a órfãos, viúvas, estrangeiros. Era um sistema de proteção social. Mas Tiago está escrevendo, veja, o versículo 1 do capítulo 1, diz assim: Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Ele está se dirigindo a judeus que não estão na Palestina, num ambiente onde a lei de Moisés não era aplicada. Judeus cristãos que abraçaram a fé em Jesus Cristo, mas estão espalhados pelo mundo. Então, nesse ambiente onde algumas culturas até matavam suas crianças, os cristãos deveriam mostrar compaixão e agir noutra direção. Irmãos, essas pessoas mencionadas aqui, órfãos, viúvas, são pessoas que, além das necessidades básicas, né, nesse ambiente aqui, uma vez que os homens... É interessante, os irmãos já perceberam que nas escrituras órfãos e viúvas sempre aparecem juntos? Está sempre junto. Por quê? Porque os homens, irmãos, morriam muito mais naquele tempo. E por que eles morriam tanto? Eles morriam por causa das guerras, morriam por causa das doenças, morriam por causa dos animais ferozes. Porque hoje em dia, irmãos, nós não saímos por aí, nós não temos contato mais com onça, com urso. Mas naquele tempo, irmãos, não havia tanta segurança assim. Então as pessoas morriam. E havia muitos órfãos e muitas viúvas. Mas o texto diz, irmãos, que os órfãos e viúvas, eles devem ser visitados pelos cristãos nas suas tribulações, porque eles vivem tribulações. Tribulações de natureza emocional, no caso da viúva e no caso dos órfãos. Mas, irmãos, as viúvas, elas geralmente, pelo menos na atualidade, né, elas já têm uma história, elas já têm, por vezes, o amparo da família, mas os órfãos, eles ficam sem ninguém. Interessante, irmãos, que a orfandade, por que as crianças ficam órfãs? Por causa do pecado, né? Primeiro, como consequência do pecado, como o irmão Flaviano mencionou aqui, a morte passou a fazer parte da vida. Então as pessoas morrem. Mas também, por causa do pecado,
a maldade do homem faz com que um homem mate o outro. Então, diante disso, às vezes, as crianças ficam órfãs. Mas o pecado, irmãos, ele não somente faz órfãos apenas dessa forma. A morte espiritual, às vezes, faz com que os próprios pais, eles machuquem seus filhos, eles coloquem as crianças em risco e façam com que elas sejam órfãs de pais vivos. Às vezes é necessária uma intervenção para que aquela criança não sofra mais, para que ela não morra. A gente tem um registro bíblico de algo dessa natureza? Temos. Moisés, ainda bebê, ele foi alvo da maldade humana resultante da morte espiritual. O faraó queria matar todos os filhos dos hebreus. Então, como solução para esse resultado da maldade humana, o próprio Deus interveio através da adoção. Olha que interessante, né? Deus interveio enviando Moisés até a filha de Faraó, que segundo Flávio Josefo, ela já era casada há muito tempo e não podia, e ela não tinha gerado filhos. Mas veja, Deus, segundo as Escrituras, ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. E a Bíblia diz, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, a fim de espelhar o caráter de Deus, a igreja precisa também se preocupar com aqueles que estão sofrendo com a orfandade. A fim de imitar o nosso Pai, a igreja deve também promover a paternidade dos órfãos, amparando aqueles que estão carecendo desse amparo. Veja, o texto diz que eles devem ser visitados nas suas tribulações. São muitas tribulações. Mas esse visitar aqui, irmãos, alguém pode entender como apenas fazer uma visita social e dizer um oi, tomar um café. Mas o mesmo termo aqui, traduzido como visita, ele aparece, por exemplo, em Mateus 26, 36, quando Jesus, ele falando ali a respeito do juízo, ele diz, olha, estive enfermo e foste ver-me, né? Mateus 26, 36, deixa eu ler o texto aqui, diz assim: então chegou Jesus, ou melhor, Mateus 25, desculpa, 25, 36. 25, 36 diz assim: estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. O visitar aqui, irmãos, envolve a concessão de cuidados amorosos, práticos. Tanto, nós vemos isso, que em Atos, no capítulo de número 15, no versículo 14, Atos dos Apóstolos 15, versículo 14, quando Tiago assume a palavra, o mesmo Tiago que escreveu a carta, ele assume a palavra, ele diz no versículo 14, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Veja, Deus visitou os gentios. Essa visitação aqui, irmãos, ela tem a ver com o socorro, com o auxílio àqueles que não têm como se socorrer. Então, Deus enviou socorro aos gentios porque eles caminhavam para o inferno.
Então, o texto diz que ele os visitou lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 16, quando Deus diz a Moisés que era para dizer ao povo que ele tinha visitado o povo, e Deus visitava o povo nas suas aflições, na escravidão, com a intenção de libertá-los daquilo. Então, irmãos, a visitação aqui, ela traz a ideia desse cuidado prático que deve ser dispensado pela Igreja de Jesus Cristo, aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, considerando esse contexto, irmãos, nós vemos que há uma situação que se enquadra aqui, porque os órfãos, irmãos, o que o órfão mais precisa? A viúva precisa de consolação, de apoio, de estarmos juntos com ela, mas o que o órfão mais precisa? Precisa de uma família, né? Precisa de uma família. E a Bíblia diz, logo depois, né, de Deus dizer no Salmo 68:5 que ele é pai de órfãos e de viúvas, o texto bíblico diz, no versículo 6, Salmo 68:6, que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, Deus tem a intenção de dar família àquele que precisa dela. E é importante que a igreja tenha essa compreensão também, porque o desejo de Deus é usar o seu povo para esse fim. Nós vimos que lá no Êxodo ele usou a filha de Faraó. Amém. Mas nós vemos, de acordo com Tiago 1:27, que a responsabilidade é da igreja. A igreja é que Deus deseja usar para esse fim. Veja, me parece que o que aconteceu com Mefibosete, por exemplo, é algo nesse sentido. Veja, 2 Samuel, capítulo 4, 2 Samuel, no capítulo 4, nós vamos verificar ali no versículo 4, 2 Samuel 4:4, que o texto bíblico diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. O texto menciona o filho de Jonatas, menciona a ama, mas não fala da mãe. Claro, a Bíblia não fala nada sobre a mãe de Mefibosete. Mas nós podemos supor, uma vez que a mãe não é mencionada mais, e que a ama é quem foge com ele, podemos supor que a mãe talvez já estivesse morta. Não há como comprovar, mas podemos supor. Além disso, irmãos, quando vamos mais à frente, até o capítulo 9 de 2 Samuel, nós vemos que quando Davi pergunta, no versículo 3, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então veja, esse homem que não era da família de Mefibosete, o abrigou na sua casa. Irmãos, isso se parece com a adoção. Apesar de o texto não apontar nessa direção, não destacar isso, me parece que Maquir cuidou de Mefibosete como se fosse seu filho. Até porque lá em Lodebar, apesar das pessoas pregarem, falarem mal a beça de Lodebar, eu não acredito que haja fundamento bíblico para grande parte do que é dito sobre esse local. Mas veja, foi lá que ele teve a oportunidade de constituir família. O texto não diz, não narra esse momento, mas veja, no versículo 12 do capítulo 9, e tinha Mefibosete um filho pequeno. Se ele teve um filho pequeno, irmãos, ele teve uma esposa. Então veja, a história dele continuou porque um homem abriu a porta da sua casa para abrigá-lo. Porque um homem decidiu adotá-lo, dar a ele uma família, fazia parte da família dele.
A história dele continuou. Como teria sido a história se isso não acontecesse? Se ele permanecesse um órfão naquele ambiente de guerra, onde a dinastia deveria ser toda eliminada. Será que os filisteus o poupariam? E é importante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque há muitas crianças sofrendo maus tratos dos seus próprios genitores, sendo queimadas de cigarro, cortadas, abusadas sexualmente. É triste, irmãos, nós sabermos disso, mas mais triste ainda é sabermos que essas crianças são colocadas para adoção, mas nem sempre há candidatos que querem acolhê-las. É mais triste ainda saber que, às vezes, por preconceito, muitos decidem não se candidatar. Porque, veja, a morte espiritual gera órfãos de pais vivos. Mas o povo de Deus, irmãos, é quem entende perfeitamente como alguém que foi maltratado pelo pecado, que não merece nada, pode ser acolhido numa família e se tornar parte dela integralmente. Porque a Bíblia diz, irmãos, Gálatas 3, versículo 19, que nós somos filhos de Abraão pela fé. Irmãos, nós fomos adotados por Deus. Nós que éramos estrangeiros, nós que não éramos nem povo, fomos adotados por Deus. E é interessante, somos filhos de Abraão. Os antepassados do povo de Deus agora são nossos antepassados. Nós somos da família de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés são seus antepassados, irmãos. Porque você foi inserido na família de maneira legítima através de Jesus Cristo. Deus nos adotou. Isso, irmãos, é importante porque Deus, ele ainda faz milagres na família, através das famílias que o servem, mas o milagre que Deus faz através dessas famílias começa com um chamado. Ele faz o milagre através de um chamado. Veja, lá em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, o texto bíblico diz que Maria concebeu, Maria engravidou do Espírito Santo. Deus realizou um milagre ali. Uma virgem ficou grávida. Então, o texto registra que José, sendo justo e não querendo que ela fosse difamada, ele intentou deixá-la secretamente. Mas um anjo do Senhor foi até ele e falou: olha, não temas recebê-la por esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o texto diz que José a recebeu. Irmãos, se a dificuldade dele para receber Maria seria o fato dela estar grávida, no momento em que ele ouve do anjo que isso era obra de Deus e ele aceita recebê-la, ele aceitou também ser o pai daquele filho. Ele foi chamado por Deus para adotar uma criança que não tinha com ele vinculação biológica. Deus o chamou para ser pai adotivo. E, irmãos, esse chamado, ele tinha relação direta com o plano de Deus. Para que Jesus
trilhasse todo o caminho que nós já conhecemos nas Escrituras, ele teria de ter uma família, um pai e uma mãe. Então, Deus providenciou isso para ele através da adoção. Agora, quando nós invertemos a coisa, irmãos, e olhamos pelo lado de Deus, Deus nos adotou, mas Deus já tinha um filho. Tem um pastor do século XVII, Thomas Watson, que ele disse o seguinte: Deus, ainda que já tivesse um filho que lhe era mais do que suficiente, nos adotou, porque nós precisávamos. Lembra de Tiago 1,27? Visitar os órfãos nas suas tribulações, nas tribulações deles, são eles que estão precisando. Não é porque nós precisamos, é porque eles precisam. Deus nos socorreu porque nós precisávamos, irmãos. Deus não precisava de mais filhos porque Ele mesmo declarou: este é o meu filho amado em quem me comprazo, eu encontro prazer nele. Jesus era plenamente suficiente para dar prazer ao Pai por toda a eternidade. Ele não precisava, mas Ele decidiu nos adotar. Ele já tinha um filho. Ou seja, a adoção não é só para os inférteis. Existe uma tendência, de pensar que só quem vive a infertilidade tem obrigação de adotar, e na verdade os inférteis não são obrigados a adotar. Nós vemos o exemplo de Zacarias e Isabel, Lucas capítulo 1, versículo 7. O texto diz que eles já eram de idade avançada, e Isabel era estéril, e não há crítica alguma por eles não terem adotado uma criança. Mas é verdade que às vezes Deus usa a infertilidade para viabilizar a adoção. O caso que citamos da filha de Faraó, tanto Flávio Josefo, um historiador judeu, como Fílon de Alexandria, um outro judeu, disseram que ela não podia ter filhos. Então, veja, Deus criou uma circunstância para que o seu plano fosse avante. Porque, irmãos, quando nós vemos nas Escrituras, a fertilidade e a infertilidade estão debaixo da soberania de Deus. A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 30, versículo 22, que Deus se lembrou de Raquel e abriu a sua madre. Ele é quem abre a madre. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, o texto diz que Ana não tinha filhos porque o Senhor lhe fechara a madre. Então Deus é o Senhor tanto da fertilidade quanto da infertilidade. E por vezes Ele envia a infertilidade para que o seu plano seja realizado. Os irmãos já perceberam que as reversões de esterilidade na Bíblia, elas ocorrem na linhagem do Messias? Isso é muito interessante, irmãos. Sara, Rebeca, Raquel. Quem foge da linhagem do Messias é Ana, né? Ana não está na linhagem do Messias. Mas os irmãos já perceberam também? Veja bem. Samuel é instrumento de Deus para ungir Davi, que era da linhagem do Messias. Lá na frente, há alguém também que tem esterilidade revertida, que não é da linhagem do Messias. Isabel. João Batista é quem anuncia, é quem aponta o Messias, e o Messias vem da linhagem de Davi. Me parece, irmãos, que Samuel está para Davi, assim como João Batista está para Jesus. As reversões de esterilidade, elas vão acontecendo, irmãos, visando o propósito de Deus. E da mesma forma, a infertilidade. Veja, Ana viveu a realidade da infertilidade, que é dolorosa, mas através desse expediente, Deus introduziu Samuel no contexto sacerdotal.
porque ele foi tutoriado ali por Eli. Veja, então, essa perspectiva, irmãos, me levou a mim mesmo a enxergar a infertilidade como uma bênção. Para aqueles que não sabem, irmãos, eu sou infértil. Tenho 2 filhos adotados. Se não fosse a infertilidade, eu jamais conheceria esses meninos. Eles são uma bênção na minha vida. Então Deus usa, às vezes, a infertilidade para viabilizar a adoção. Porque a adoção nos dá o privilégio, irmãos, de interrompermos um processo que poderia culminar ou na morte ou na marginalização. Moisés poderia ter morrido, mas Deus interveio usando a adoção para que ele sobrevivesse e depois fosse um instrumento do Senhor para libertar o povo do Egito. E o milagre que Deus realizou na vida de Moisés, através da adoção, esse milagre teve efeitos sobre muitas outras famílias. Deus, ele ainda faz milagres na família. Irmãos, nós precisamos expandir a nossa perspectiva a respeito dessa temática. Porque, veja, devemos entender que a presença de inférteis na igreja, ela reforça a ideia da impotência humana. O homem pode fazer manipulação genética. Irmãos, mas você conhece esses casais que procuraram a medicina reprodutiva e não alcançaram êxito? Eu conheço alguns. O homem tenta, mas Deus é quem detém na sua mão. E os casais inférteis, irmãos, eles procuram alternativas. Alguns procuram reprodução assistida, outros vão pelo caminho da adoção, e alguns entendem que o seu amor paternal e maternal deve ser aplicado ao contexto da comunidade cristã. E eles expandem assim, e isso mostra para a igreja que o caráter mais básico da paternidade e da maternidade não é biológico. Porque nós, irmãos, nós não somos irmãos biológicos, mas a vinculação, aquilo que nos une, irmãos, é muito mais forte do que uma mera etnia. Deus nos fez seus filhos por adoção. Ele deu o exemplo. Irmãos, e Deus não escolheu por beleza, irmãos. Se fosse por beleza, né? Deus escolheu gente de toda a tribo, língua e nação. Ele não escolheu cor, ele não escolheu beleza, ele não escolheu altura. Gente de toda a tribo, língua e nação. Irmãos, nós assistimos um filme ontem, Som da Esperança. Não sei quantos já assistiram esse filme. Muito bom. Relato de um pastor norte-americano no estado do Texas, numa pequena comunidade, que ele e sua igreja, 22 famílias, foram responsáveis pela adoção de 77 crianças ali naquele distrito. E isso fez com que o sistema de adoção naquele local, naquele tempo, ficasse zerado. Não tinha criança para adotar. E como foi inspirador isso, né? Porque, irmãos, aquelas pessoas foram tocadas ao verem os maus tratos que as crianças sofriam. O próprio pastor, que não queria adotar, depois ele decidiu adotar uma criança complicada. 12 anos, cheia de problemas. E não foi fácil, irmãos. Às vezes as pessoas deixam de dar esse passo por causa dos mitos e preconceitos. Não tem aquela história que a criança vai vir defeituosa, né? A
criança adotada vai vir cheia de defeito por causa, né, da marginalidade que foi transmitida pelos pais. A gente até tratou um pouco dessa questão aí na escola dominical, né, da questão genética. Eu não acredito que a criminalidade seja transmitida geneticamente. Mas é verdade, criança adotada vem com defeito. Mas é verdade também que eu e você já nascemos com defeito. Nascemos defeituosos. E o nosso defeito, irmãos, foi transmitido geneticamente. Nosso defeito é o pecado. Somos corrompidos desde que nascemos. Já mentimos e dissimulamos ainda quando estávamos no colo de nossas mães. Não somos perfeitos, irmãos. E Deus, Ele dá à família que acolhe o órfão o privilégio de fazer o que Ele faz conosco. O que Deus fez? Nos trouxe cheios de defeitos. Cheios de defeitos. Ele nos fez nascer de novo e está nos aperfeiçoando, nos tornando melhores. E Deus dá o privilégio à família que acolhe o órfão de melhorar essas crianças, apresentando Cristo a elas, apresentando a palavra de Deus. Ele nos dá esse privilégio. Ele, além disso, irmãos, ele nos dá o privilégio também de sermos melhorados por Ele, jogando por terra preconceitos, ideias estranhas às Escrituras. Porque, veja, no versículo 27 de Tiago, além de o texto bíblico dizer, é interessante que o texto bíblico que ressalta a religião pura e imaculada para com Deus e Pai, parece fazer eco ao Salmo 68, né, versículo 5. Que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Por que guardar-se? Porque é necessário nos guardarmos, irmãos, porque nós somos pecadores. Nós precisamos lutar pela santidade, nos engajarmos nesse santo esforço para honrarmos a Deus em tudo que fizermos. E no relacionamento com os nossos filhos, irmãos, isso não deve ser deixado de lado. É justamente nos relacionamentos que nós devemos mostrar a santidade. A santidade, irmãos, ela precisa ser relacional. Nós devemos ser santos no mundo, não somente santos no culto. Onde quer que estejamos, nos nossos empregos, na escola, em casa. Não é porque eu fiquei irado com algo que meu filho fez, que eu vou xingar um palavrão, que eu vou diminuí-lo de alguma forma. Eu preciso repreendê-lo. Mas até para corrigir os nossos filhos, irmãos, nós precisamos usar as Escrituras e honrar o nosso Deus. O Christian já até sabe o versículo da repreensão, né? Tem dois, né? Honra teu pai e tua mãe, né? E o outro é vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então é uma oportunidade, irmãos, de ensinarmos, de instruirmos as nossas crianças no caminho que devem andar, até mesmo na repreensão, a aplicação da disciplina. Irmãos, nós devemos entender que Deus está nos aperfeiçoando também quando exercemos a paternidade e a maternidade. Nós não sabemos tudo. Na verdade, irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados. E Deus nos dá esse privilégio. Nós, que ainda nem estamos prontos, né? A construção não foi acabada ainda, né? Não chegamos na estatura de varão perfeito. Deus nos dá o privilégio de formarmos outras pessoas, discipulá-las, porque o propósito da criação, irmãos, sempre foi a multiplicação da adoração no mundo. Deus disse para enchermos a terra. Ele disse isso. Agora já pensou se Adão e Eva obedecessem
essa ordem antes da queda, a terra seria cheia de pessoas que seriam geradas antes do pecado e, portanto, pessoas que conservariam a retidão original do primeiro casal. Então, pessoas que seriam inclinadas a adorar a Deus. Logo, quando Deus disse para encher a terra, não era para enchê-la meramente de corpos, mas de adoradores. Mas o homem caiu e agora a mera geração de filhos não é suficiente para gerar adoradores. É necessário saturar os nossos filhos com a pregação. Por isso, Deuteronômio capítulo 6 diz, que nós devemos falar assentados, andando no caminho, saturar com a pregação. E veja, aí, irmãos, nós vemos que o propósito inicial, primordial, não mudou. Ainda continua sendo multiplicar adoradores. Então, muito mais do que termos filhos que serão engenheiros, advogados, nós precisamos gerar discípulos do Senhor. Discípulos do Senhor. Mas da mesma forma que a Bíblia faz uma pergunta, como ouvirão se não há quem pregue? Como essas crianças que sofrem, espalhadas pelo mundo, às vezes que tiveram seus pais assassinados, como elas vão ouvir se os cristãos no Brasil não estão dispostos à adoção? Quem mais adota não é cristão aqui no Brasil. Temos pessoas ímpias que estão adotando crianças e ensinando, instruindo noutra direção. Mas nós temos uma oportunidade. Nos Estados Unidos, os movimentos pró-adoção são numerosos, mas no Brasil isso ainda é tímido. Mas veja, o que Tiago diz aqui, ele diz a toda a igreja. Apesar de nem todos serem chamados a adotar, toda a igreja deve promover a adoção. E qual o primeiro passo para isso? Abandonar os mitos, preconceitos que existem no nosso meio, irmãos. Quantas vezes nós mesmos ouvimos as pessoas perguntando, vem cá, mas vocês nunca quiseram ter o de vocês de verdade? Aí, como assim de verdade? José, ele é reconhecido nas genealogias como pai de Jesus. Ele não era pai biológico, mas a Bíblia o reconhece assim. Porque a paternidade nas Escrituras era muito mais relacional do que biológica. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja, João 1,12. Nós nascemos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus a partir do relacionamento. É o relacionamento que define a filiação, que define a paternidade e até mesmo a fraternidade. Às vezes, irmãos, há pessoas que nunca se viram, mas mantêm um vínculo biológico. E é mais fácil na nossa cultura chamar essas pessoas de irmãos do que aqueles que convivem todos os dias, são criados juntos, mas que não possuem vinculação biológica. Parece que existe uma idolatria da consanguinidade, como se o adotado pertencesse a um nível inferior, uma categoria inferior de parentalidade. Quando, na verdade, irmãos, a Bíblia, a metáfora bíblica da adoção, ela aponta noutra direção. Uma direção que nós, como igreja, precisamos caminhar, precisamos abraçar, porque isso também faz parte de ser igreja nesse mundo, fazer a diferença, resplandecendo como astros nesse mundo tenebroso. Isso não é apenas para inférteis, mas para todo aquele a quem o Senhor chamar. E Deus às vezes chama pessoas para adotarem vários. Deus ainda faz milagres na família, não somente na sua,
mas pode fazer através da sua. Deus ainda faz milagres na família, mas esse milagre ele ocorre através de um chamado por vezes. É importante refletirmos. Será que Deus não está me chamando para isso?